Já temos algumas pessoas aqui entrando, que legal. Estamos testando aqui o vídeo, o som. Vocês estão me escutando? Alguém coloca um joinha se estiver me escutando. Estou permitindo a entrada da Lila. Vamos ver, vamos testar. Obrigada, Carol. Obrigada, Roberta. Vamos testar. Lila, você está me escutando? Oi, eu tô te escutando. Tá tudo bem aí? Sim. Olha, temos um Leonardo Ranzi que entrou, Oi, Léo. né? Tá todo mundo escutando a Lila também? Façam um joinha se estiverem escutando a Lila. Oi, gente, bem-vindos. Ai, que gostoso. Tem ex-uribenhos, tem amigos. Ah, que legal, você consegue ver também. Sim. Ótimo. Boa noite a todos que estão entrando, né? Muitos nomes conhecidos. Que legal ter várias pessoas que conheço pessoalmente assistindo a gente. Lila, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse live, para esse bate-papo. Imagino Obrigada que, pelo convite. imagino que muitos de vocês estavam esperando aqui o Juan Uribe, né? Vocês viram até a foto, vocês estavam esperando o Juan, a barba aqui, né? E o Juan teve um imprevisto e estou representando então a família Uribe e a Juan Uribe Inglês Afetivo aqui com vocês, né? E é muito orgulho ter a Lila aqui comigo, ser entrevistada para esse bate-papo, né? A gente já pensou em algumas perguntas e no final, se a gente tiver um tempinho, a gente vai responder algumas perguntas que as pessoas também tenham, né? Sim. Antes da gente já ir para as perguntas, né? Vamos perguntar para o pessoal, né? Da onde eles estão nos assistindo, se eles estão aqui em São Paulo mesmo, se estão em algum outro lugar do país, quem sabe, né? Será que tem alguém fora do Brasil assistindo a gente? Será? Será? Né? Se fosse em inglês, talvez, né? Mas por ser em português, quem sabe, né? E também vocês podem contar para a gente se vocês estão nos assistindo, né? O tema de hoje é o afeto nas aulas, né? Na educação, né? Principalmente nesse momento de aulas online. Olha, Caraíva! Sim, E eu vi a também, Bahia. se vocês estão nos assistindo para conhecer mais como pais, né? Como educadores ou como ambos, pais e educadores, né? Contem pra gente se vocês têm mais um interesse em saber sobre aulas, a afetividade nas aulas online, mais como pais ou como educadores. Enquanto as pessoas vão contando isso pra gente, Lila, conta um pouquinho da sua trajetória na educação, como que começou esse seu interesse. Conto sim. Eu sou psicóloga e recém-formada psicopedagoga. Agora a quarentena empacou alguns processos aí, mas a minha trajetória na educação começou logo depois que eu saí da faculdade de psicologia. Então, eu já trabalhei em outra escola, trabalhei num colégio objetivo aqui em São Paulo mesmo, era orientadora educacional, e logo fui para Juan. Na Juan Inglês Afetivo, eu fui educadora também por 2 anos, depois eu fui assistente de coordenação, depois coordenadora e agora eu tô como diretora pedagógica. Sim, que orgulho. Né? E como começou esse seu interesse pela educação? Na verdade, começou com meu interesse por crianças. Atuando com a psicologia, eu desenvolvi o interesse em atender crianças. E aí, ao atender crianças, me despertou esse interesse em ir para a área da educação. Então, comecei pela criança para chegar na educação. Que legal, né? A Lila está conosco há 7 anos, como vocês viram toda essa trajetória desde educadora até hoje, com muito orgulho, diretora da escola, né? E nós pensamos em contar um pouco para vocês, né? Estamos vendo que várias pessoas como educadores, outros como pais, alguns como ambos, para eles conhecerem mais como que temos transformado as nossas aulas que são afetivas presencialmente em afetivas virtualmente. Né? Então, assim, um desafio que foi, assim, de repente, que a gente teve que se adaptar muito rapidamente, né? Então, Sim.
conta um pouco, Lila, para todos, né? Como que a escola se estruturou, essa proposta afetivo-pedagógica, né, nesse ambiente virtual. Conto. Eu acredito que a quarentena trouxe um desafio de gestão para todas as escolas no Brasil todo, cada uma com o seu desafio diferente, né? A gente, como escola de línguas, a gente tem um funcionamento diferente da escola regular, e o nosso desafio maior estava na questão do vínculo pedagógico afetivo. Então, sendo o centro da nossa metodologia, esse vínculo pedagógico afetivo, como que a gente ia ressignificar isso para as aulas online? Então, a primeira coisa que aconteceu foi a gente tentar se organizar internamente para oferecer uma estrutura para continuar atendendo as nossas famílias. Então, nós fizemos uma reunião interna no dia 16 de março, para depois fazer uma reunião com os educadores. Que já a partir do dia 16, a gente não teve mais aulas presenciais. Então, a gente explorou por 2 semanas, a gente explorou formatos de enviar atividades por e-mail. Enquanto isso, a gente explorava plataformas para dar aulas online. A gente tentava entender como isso podia funcionar com faixas etárias diferentes. E depois de 2 semanas, a gente implementou aulas online para todos os alunos, independente da faixa etária. Então, a gente tem cuidados com o tempo de aula, dependendo da idade da criança, pela questão do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento infantil, o quanto a criança consegue estar atenta na aula e o quanto funciona essa plataforma digital, né? Então, desde o começo, a gente estava pensando sobre esses aspectos todos da metodologia de ensino afetivo de inglês, como isso podia ser ressignificado para o ambiente online. Então, quando a gente fala de vínculo pedagógico afetivo, a gente está falando de tudo que afeta a criança no seu processo de ensino-aprendizagem. É a relação dela com o conteúdo, no nosso caso, o inglês, é a relação dela com os colegas, a relação dela com o saber, com o não saber, e a relação dela com o educador também. Então, tudo isso a gente tinha que tentar contemplar na transposição e na ressignificação das aulas para as aulas online. E todo mundo está sendo afetado por isso de alguma maneira, né? E a gente tem que estar muito atento a como isso está afetando as crianças. Então, pela nossa metodologia, os educadores sempre checam com as crianças como elas estão se sentindo, o que elas sentem que elas estão aprendendo, o que elas sentem que elas precisam aprender. E a aula online trouxe mais um elemento para a gente checar com as crianças. A quarentena trouxe mais um elemento para a gente checar com as crianças. Então, todos os educadores, desde o começo, perguntam para as crianças como elas estão se sentindo de ficar em casa, com quem elas estão, onde elas estão fazendo a aula, que tipo de suporte elas têm, como que está acontecendo na escola regular, se ela tem contato com os colegas, com os primos. Tudo isso faz parte da nossa aula de inglês, que é acolher tudo que está afetando a criança para a gente poder dar uma aula que seja significativa para ela, que faça sentido para ela, né? Não dá para a gente ignorar tudo isso que está acontecendo na vida da criança numa situação de aprendizagem. E eu imagino que os educadores de escolas regulares estejam preocupados com isso também, né? A gente não pode seguir ensinando matemática, história, inglês, como se as crianças não estivessem passando por essa reviravolta na vida deles, né? Então, estar atento a como tudo isso afeta as crianças faz parte do ensino afetivo nas aulas online. Uma coisa que foi muito importante para a gente ressignificar a metodologia é que nós trabalhamos com a formação continuada de educadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que desde o momento que eles entram na escola até o momento que eles saem da escola, eles passam por uma formação contínua. Eles têm reuniões com os coordenadores acompanham o desenvolvimento deles, o trabalho dele com os alunos, com as famílias. A gente tem reuniões, a gente tem documentos que oferecem parâmetros para esses educadores. E a gente teve que readequar tudo isso que a gente já tinha, né, construído para a metodologia de aulas presenciais. A gente reconstruiu e ressignificou todos esses parâmetros para as aulas online. Então, como que fica o diálogo com o aluno se é pela câmera? Como que fica os combinados de aula se é pelo ambiente digital? Como que fica a escrita? Como que fica a compreensão do aluno? Como que fica os combinados com a família, o contato com a família? Então, tudo isso a gente ressignificou para trabalhar de forma remota e de forma digital. E isso aconteceu em pouquíssimo tempo, né? Na primeira semana da quarentena, a gente já estava produzindo documentos, a gente estava gravando vídeo para formar os educadores, a gente estava agendando reuniões.
E fora essa organização interna toda, pedagógica, a gente teve também uma reestruturação de funcionamento da escola. Como a gente ia se comunicar internamente? A gente ia fazer as reuniões online também? Como seria intenso a troca de e-mails e a troca de telefonemas? Como que a gente ia fazer o contato com as famílias? Então, todos esses processos de gestão passaram a ser muito pensados logo na primeira semana da quarentena, né? E a gente foi qualificando isso conforme a gente foi vivendo a quarentena. Então, a cada aula que a gente dava, a gente checava com os educadores, a gente checava com as famílias, a gente mudava algumas coisas ali, acrescentava outras coisas ali, para sempre oferecer a melhor aula que a gente conseguia para os nossos alunos. Até porque as nossas aulas, né, Lila, elas têm muito do lúdico, né? Fantoches, massinha, jogos de tabuleiro, né? Então, como que foi adaptar toda essa parte lúdica, os recursos pedagógicos que nós temos na nossa sala de material, né? A sala de materiais deve ter em cada unidade, cada uma mais de... Nós temos 2 unidades, para quem está nos conhecendo agora, ambas em São Paulo, uma no Itaim e outra em Pinheiros. E cada sala de materiais deve ter pelo menos uns 6.000 itens, entre livros, jogos, fantoches, tudo que vocês podem imaginar. Como que foi readaptar esse lúdico e esses materiais para a aula no ambiente online? Esse foi um super desafio, continua sendo, eu acredito. E acho que as escolas que já tinham parte do seu processo em plataformas digitais aproveitaram bastante isso que já estava construído, né? No nosso caso, como você disse, a gente sempre se apoiou muito em materiais físicos, em jogos, em fantoches, livros de história. Isso sempre fez parte das nossas aulas, porque a gente acredita que a criança aprende brincando. Então, a gente cria situações de brincadeira na qual ela vai precisar usar a linguagem e vai precisar usar o inglês. Então, a gente fez 2 movimentos principais para garantir a presença do lúdico nas aulas online. Um desses movimentos era trazer esses materiais físicos para o ambiente digital. Então, nós digitalizamos muitos livros que a gente tinha no nosso acervo, diversos jogos, gravamos contações de histórias, né, Sossô e Juan? Vários. Então, parte do movimento foi é trazer esses materiais que os educadores e os alunos já conheciam para usar de forma adaptada nas aulas online. E o outro movimento foi construir um novo repertório de materiais. Foi usar o que o mundo digital já oferece para a gente. Então, a gente foi construindo meio que uma sala de materiais virtual. A gente selecionou sites que são adequados para as crianças, a gente fez listas de vídeos, a gente criou atividades para deixar disponível para os educadores. E eles contam agora com essas 2 frentes principais. Recursos que já tinham na aula presencial e a gente conseguiu trazer para o ambiente digital, e esses outros materiais que vieram do ambiente digital mesmo. Então, a gente busca esse equilíbrio para os educadores terem esse suporte na hora de propor as atividades para as crianças, né? E uma coisa que é muito importante nas aulas online, e deixo aqui muito forte essa recomendação, é de continuar estimulando o desenvolvimento motor e físico das crianças. Então, nós sabemos que elas estão cada vez mais passando mais tempo na frente das telas, tanto pela atividade da escola regular, quanto pelas atividades extracurriculares. E é importante continuar incentivando isso nas crianças. Então, nas nossas aulas, isso aparece através de caça ao tesouro. Então, procura pela casa objetos dessa cor, objetos desse formato, ou atividades de arte. A gente continua estimulando muito que as crianças façam atividades de arte, atividades de teatro, ou mímica, ou dança. Então, tudo isso a gente tenta incorporar nas aulas para continuar oferecendo esse estímulo para as crianças. Então, apesar das aulas serem online, elas ainda contam com estímulos que são independentes do computador, independentes da tela. Sim, sim. E para os alunos que têm abaixo de 6 anos, nós enviamos atividades que são complementares às aulas online, né? Então, eles podem fazer isso em outros momentos em casa, e nem todas as atividades têm links ou vídeos de música. Algumas são, assim, receitas, atividades de artes, coisas em papelaria, né? São coisas que complementam o ensino online. Sim, esse foi um cuidado que a gente tomou, né, a questão da faixa etária, porque nós atendemos alunos de 2 anos de idade até 14.
Então, a criança muito pequena, é difícil para ela manter a atenção dela em algo por muito tempo. E essa distância que o digital coloca dificulta algumas vezes para ela se envolver na atividade, para ela interagir com um adulto que está lá tão longe dela, né? Ao mesmo tempo que tão perto, está tão longe. Então, as aulas para crianças mais novas, a gente oferece no máximo de 45 minutos de tempo online para o educador. E essas atividades vêm complementar o desenvolvimento linguístico dessa outra forma. Sim. E quais são as diferenças, as principais diferenças que a gente tem nas aulas presenciais e nas aulas online? Né? Pensando nos dois formatos que a gente tem, né? Então, para quem não nos conhece, nós temos o formato de aula individual em casa, né? O duplo em casa, e as aulas de grupo nas escolas, em qualquer uma das duas unidades, e as aulas de grupo tem no máximo 8 alunos, né? Conta um pouco a diferença. Olha, acho que a principal diferença vem do aspecto do afeto e do vínculo pedagógico afetivo, de como essa criança vai construir essas relações todas que eu mencionei, como que isso vai ser atravessado pelo ambiente digital. No caso de uma escola de línguas, por exemplo, ou no nosso caso mais específico, aulas de inglês, é bastante diferente de uma aula regular, por exemplo, né? Um educador de história que está dando aula presencial e passa da aula virtual, provavelmente ele tem a maioria dos mesmos recursos que ele tinha para auxiliar na compreensão do aluno, para mostrar o conteúdo, para expor o conteúdo, para a participação do aluno, né? No nosso caso, as aulas elas são todas interativas. A gente não usa o formato de seminário online, né, na qual o educador expõe um conteúdo. Então, as aulas são todas interativas. A gente usa muito o formato de reunião. Acho que muitos adultos também estão familiarizados com esse formato hoje em dia, né? Mas as crianças estão o tempo todo interagindo entre elas e com o educador. Para o ensino de inglês, uma diferença muito grande que a gente sentiu logo nas primeiras aulas é o quanto a compreensão do aluno é dificultado pelo ambiente digital e pelo meio online. E se a gente pensar na nossa própria experiência como adultos, quando a gente está aprendendo uma língua, é muito mais desafiador a gente entender o que está acontecendo num vídeo, uma ligação no telefone e uma conversa pessoalmente com outra pessoa. Porque a gente confia muito em outros sinais de linguagem. A gente usa a linguagem corporal, a gente usa gestos, a gente usa as expressões faciais. E na aula online, tudo isso fica mais difícil. O aluno, da mesma forma que vocês estão me vendo, o aluno não tem acesso ao meu corpo. Eu posso estar gesticulando muito aqui e ele não vai ter esse auxílio para entender o que eu estou falando. Ele consegue ver meus lábios, ele consegue ver minhas expressões faciais, mas ele também não tem o estímulo do ambiente, né? Então, quando o aluno não entende o discurso totalmente em inglês, a gente pode apontar para coisas na sala, a gente pode gesticular, a gente pode fazer a mímica da coisa. E o ambiente online restringe tudo isso. Então, o que a gente percebeu é que muitas aulas e muitos alunos, eles passaram a precisar de novo do apoio da língua mãe para entender o que o educador estava falando. Muitas vezes o aluno já entendia uma frase um pouco mais longa e quando foi para o ambiente digital, ele passou a precisar um pouco mais desse auxílio. E muitas famílias ficam angustiadas com isso, né? Tem essa impressão de que o aluno vai aprender mais se o educador fala mais inglês. E nem sempre esse é o caso. Porque muitas vezes, se o educador fala tudo em inglês e a criança não entende, ela vai ficar frustrada, ela vai ficar ansiosa. Então, a quantidade de inglês que o educador fala nem sempre é igual à quantidade de aprendizagem, digamos assim. Então, quando o educador usa o português, é para ajudar aquele aluno a entender, é para ajudar aquele aluno a falar mais inglês. E é oferecer um auxílio para ele não se sentir tão frustrado, para ele não se sentir irritado, para ele sentir que ele consegue entender e que ele consegue falar. Então, acho que a maior diferença que a gente andou percebendo nas aulas foi da compreensão mesmo. Então, por esses motivos, né, tanto o aluno perder esses outros auxílios, quanto ter esse dificultador pelo vídeo, então eu tenho que processar muito mais estímulos visuais, isso exige muito mais da minha atenção, isso exige muito mais da minha reflexão, e acho que todos que fazem muitas reuniões por meio digital, fazem reuniões online, percebem isso, né? A gente acaba ficando mais cansado do que se fosse uma reunião presencial. É por causa de todas essas pistas de linguagem
que a gente está tão acostumado a ter quando é presencialmente e quando tem o intermédio da mídia e do online, é difícil processar todos esses estímulos. E Então, todas as distrações que tem na casa, dos irmãos, da família, do cachorro passando e dos brinquedos que a criança tem dela logo ali no quarto dela. Sem com falar das interrupções da internet ou de sinal que podem acontecer também, né? sim, são tantos os elementos que estão presentes na aula quando ela é online e a gente nunca vai ter controle de todos eles, né? Então, além de como aquele aluno está se sentindo, de como está o dia dele, a gente tem que pensar que tem uma família toda provavelmente fechada naquela casa, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é o pai fazendo uma reunião, a mãe fazendo uma ligação, um filho fazendo aula de violão, outro de balé, outro de inglês. Então tem sempre muita coisa acontecendo num espaço muito pequeno, né? Sim. E isso tudo entra na dinâmica das aulas e entra no processo de aprendizagem dos alunos. Então, tem esse grau de dificuldade que antes eles não tinham nas aulas presenciais. É. E Esse uma coisa que momento da ajuda muito, quarentena, né? e isso eu tô falando quando o aluno consegue ficar com a câmera ligada, consegue ouvir o educador com clareza, consegue falar com clareza, o microfone dele funciona. Porque muitos dos nossos alunos ficam tímidos com a câmera, preferem desligar, ficar só com o áudio. Isso prejudica bastante a dinâmica da aula, né? Sim, sim. Como que fazemos, né, os educadores, quando são muitos alunos na sala? Olha, desde o princípio, quando a gente começa os grupos, os educadores já fazem combinados com os alunos, né? De o que a gente precisa para essas aulas acontecerem de uma forma interessante, para todo mundo aprender, porque é fundamental que a criança se sinta à vontade no ambiente de aprendizagem dela e com os colegas dela, para ela se arriscar. Porque é importante ter espaço para o erro na aprendizagem. Se a criança erra, o educador consegue saber o que ele tem que ensinar, o que tem que ser trabalhado. Então, quando os educadores fazem esses combinados com as crianças, normalmente tem combinados do tipo: se você não sabe, pede ajuda para um colega ou pede ajuda para o professor, sinaliza, pode pedir aqui no cantinho, ou pode levantar a mão. Vamos tentar falar em inglês tudo que a gente sabe, o que a gente não sabe a gente escreve na lousa. Ou vamos levantar a mão para respeitar os turnos de fala. Tem muitos combinados possíveis porque eles são construídos a partir da realidade de cada grupo. Então a gente não tem combinados prontos. O educador com os alunos vai ver o que é preciso para aquele grupo, naquele contexto, poder aprender. E quando a gente foi para as aulas online, os educadores refizeram esses combinados, porque era um espaço de aula diferente, né? Sim. Então, a gente incentiva que os educadores explorem visualizações diferentes de câmera e instruam os alunos a fazer isso, né? Então, a gente usa a plataforma Zoom e dá para ver na plataforma Zoom o Gallery View, que você consegue ver o rostinho de todo mundo, ou Speaker View, que quem está falando aparece maior. Então, os educadores combinam isso com os alunos também. Olha, quando o professor for falar, coloca nessa visualização. Quando a gente for debater ou for jogar, coloca nessa outra. Então, esse tipo de combinado também faz parte das aulas, né? A gente também usa bastante a função de bate-papo. Então, os alunos conseguem mandar mensagens por ali, os alunos que já são alfabetizados, eles conseguem mandar mensagens só para o educador e pedir ajuda de uma forma mais discreta, se eles não se sentem à vontade de pedir ajuda na frente do grupo. Não acontece com muita frequência, no geral os alunos vão construindo uma relação grupal muito saudável, conseguem fazer isso com os colegas, mas também existe essa possibilidade dele poder falar: teacher, como é que eu falo tal coisa? O educador ajuda ele e ele consegue se comunicar. E como que a gente tem percebido esse processo de adaptação dos alunos desde o começo, lá do meio de março, e quais os avanços que a gente já percebe agora, praticamente no final de maio? Olha, a gente já passou por muitos altos e baixos nesse processo. Como nós adultos, as crianças também podem ficar mais cansadas, mais irritadiças, ou elas têm dias melhores porque elas descansaram mais, brincaram mais, e ficaram mais tranquilos em casa, ao invés de passar 2 horas no trânsito para voltar do colégio. Então, varia bastante. E, como eu disse, a gente está sempre atento a como
esses aspectos de quarentena estão afetando cada aluno, porque afeta cada aluno de um jeito diferente. Assim. Então, uma coisa muito curiosa que a gente percebeu é que alguns alunos passam inglês nas aulas online. Então, não sei se eles ficam nessa fantasia, né, de sou um youtuber, tô falando com a câmera, e isso estimula eles a se comunicarem mais. A gente também percebeu alunos que passaram a produzir um pouco menos, com um pouco mais de timidez, buscando mais segurança de que o que ele quer falar tá certo antes de falar. Então, checando muito com o educador se é assim que é para falar mesmo, ou esperando um colega falar antes para falar, tá, então ele falou, tá certo, eu vou falar também. Então, a gente teve os dois movimentos, assim, crianças que se sentiram mais à vontade, crianças que se sentiram um pouco mais inibidas. E isso tem muito a ver com o perfil de cada criança, né? É uma criança mais comunicativa, mais ouvinte, é uma criança mais expansiva, mais extrovertida, mais introvertida. E eu acho que essa é uma reflexão legal para todos nós levarmos, né? Tanto educadores quanto pais, que é como estar no ambiente digital está afetando a gente também. A gente se sente cansado de passar tanto tempo online, a gente sente falta de estar frente a frente com os nossos amigos. É a mesma coisa fazer um encontro no Zoom com seus amigos ou encontrar pessoalmente? A gente sente tudo isso também, né? E as crianças sentem. Não adianta a gente achar que o processo de aprendizagem vai se manter igual quando todo o resto mudou. Então, parte desse processo de adaptação é que agora, para as crianças, assim como para a gente, o ambiente familiar, o de socialização, o de aprendizagem, tá tudo misturado. É tudo um ambiente só. E é difícil para a criança conseguir separar o que ele está fazendo a cada hora. Então, isso é uma coisa que, para a gente, foi muito fortuita, porque nós sempre trabalhamos com os educadores o conceito de espaço simbólico de aula. Então, como a gente sempre deu aulas individuais nas casas, os educadores são formados para construir com a criança que aquele espaço, aquele momento é uma aula. Mesmo se Mesmo no você quarto está... de brinquedo, né? Exatamente. Se você está no quarto de brinquedos, no quarto de TV, se você está cercado dos seus cachorros, se você está com todos os seus jogos na sua frente, o aluno ainda entende que aquilo é um espaço de aula. E isso vem desse trabalho que os educadores fazem de forma muito cuidadosa, de marcar o começo da aula, de ritualizar que aquilo está começando, que agora é hora de a gente aprender inglês. E olha aqui os combinados que a gente tem para esse momento. E a gente sempre usa os materiais dos alunos, né? Então, sim, você quer usar esse jogo? Vamos usar esse jogo aqui, nesse momento, e a gente vai aprender a falar essas coisas, e essas frases, e essas palavras. Então, a gente traz a contribuição do aluno para dentro desse espaço simbólico de aula. Como os educadores sempre foram formados para isso, porque nossos educadores dão aula tanto nas casas quanto na escola, para qualquer faixa etária, eles têm essa facilidade agora, que é de poder falar para os alunos: sim, você está em casa, mas esse é o momento da aula. No momento da aula, que regras a gente tem, que combinados a gente tem, que materiais a gente usa, como que a gente pede ajuda, como que a gente pede licença. Então, tudo isso está sendo muito importante para os alunos agora, porque tudo está acontecendo no mesmo lugar, que é na casa que eles estão passando a quarentena. Pode ser na própria casa deles, pode ser na fazenda, num sítio, na casa do avô, mas está tudo acontecendo no mesmo lugar. Ele vai brincar com um amigo dele ali pelo computador, pela aula online. Ele vai aprender na escola regular, é no computador. Ele vai aprender inglês, é no computador. E a gente tem que ajudar as crianças a separarem esses momentos, né? Elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. Então, nossos educadores trabalham muito firmemente nisso, de construir esse espaço com as crianças e de ajudar elas a estarem bem e estarem confortáveis para aprender inglês. Sim, os pais têm sido muito parceiros também, né? Ajudando a criança a entrar no computador, a colocar a senha, a preparar o quarto, às vezes deixando lá separado o material que precisa, papel, a giz, né, giz de cera, a massinha, deixando o ambiente mais tranquilo. Muitos pais colocaram até alarme no celular ou no iPad para não esquecer o horário da aula, porque às vezes em casa, com uma reunião, outro almoço, acaba passando o tempo, né? Então, são várias dicas que os pais têm nos passado e a gente também tem replicado para outros pais,
de como estar preparado para a aula, né? Sim, essa é uma dica que eu já dei várias vezes também. Sempre que eu converso com alguma família, a gente troca algumas dicas, né? Porque é uma readaptação, uma ressignificação da rotina de todo mundo na casa. Então, muitas vezes os pais passavam o dia todo fora, a criança ficava ou com a babá ou com um parente, um familiar, e agora tem essa convivência super intensa. E, inclusive, a gente pede a presença dos pais quando as crianças são mais novas, né? Pela questão de manusear o computador, se cai a conexão, como é que a criança conecta de novo. Então, a gente pede a presença dos pais quando as crianças são mais novas. E é importante elas terem esse apoio. Mas aí a gente entra num território muito delicado, que é como oferecer auxílio garantindo a autonomia da criança. Porque, como eu tinha dito, é importante a criança ter espaço para errar. E às vezes, você como mãe deve saber falar melhor do que eu, só você vê o seu filho errando e você quer logo oferecer para ele aquilo que ele não sabe. Mas é importante ele errar, ele pedir ajuda, ele tentar. Porque, como eu disse, quando ele erra, o educador consegue ver, então é isso que eu tenho que trabalhar com ele, é isso que precisa ser aprendido, é isso que vai ser nosso foco de aprendizagem. A gente usa o erro para isso. Nós pais queremos sempre o melhor para as crianças e queremos ajudá-los, né? E o Léo também está Sim. fazendo as aulas da Juan Uribe em casa, né? Tem o computador dele, tem o Zoom, ele entra sozinho com a senha, ele colocou os alarmes para lembrar 5 minutos antes. Aqui eu fecho normalmente, nesse momento eu estou até no quarto do Léo e fecho a porta, mas vira e mexe, às vezes escuto ele falando alguma coisa, não durante a aula de inglês, mas em casa falando inglês, aí dá aquela vontade de ajudar, de corrigir, né? E eu, como educadora, né, em muitas aulas que já dei, dependendo do erro, eu deixo passar, dependendo do erro, eu ajudo ali a construir o vocabulário dele, né? Sim. E que outras dicas a gente pode dar aos pais, aos educadores, para essas aulas online? Olha, eu acho que a primeira coisa que é importante falar é que a gente sabe o quanto todo mundo está passando por um desafio agora. E algumas dessas dicas podem ajudar algumas pessoas, pode não ajudar outras. Talvez vocês já tenham tentado muitas dessas dicas, né? Mas acho que algumas coisas vale a pena trazer de novo. Então, eu acho que a principal dica é aproveite todo o espaço que vocês têm em casa. Dependendo de quantas crianças você tem em casa, busque que cada uma tenha o seu cantinho para fazer a sua atividade. É importante que a atividade de uma criança não entre na atividade da outra, que ela sinta que ela tem privacidade para cometer os erros dela e para fazer as tentativas dela, para tirar as dúvidas dela. Então, sempre que possível, manter cada pessoa, né, cada membro da família num cômodo para fazer a sua atividade. E se a criança é muito pequena e você precisa estar por perto, por favor, esteja por perto, mas não dentro da aula. Existem formas de fazer isso. Então, quando a criança é pequena, a primeira referência dela sempre vai ser a mãe, indiscutavelmente. Então, nem sempre é a mãe que está na aula, às vezes é a babá, mas é o adulto referência dela. Então, é muito mais provável que essa criança, quando ela não consegue alguma coisa, quando ela precisa de ajuda, é muito provável que ela vai pedir essa ajuda para o adulto referência dela. Então, você mãe ou você babá, quem quer que esteja acompanhando essa criança, é importante você ajudar ela a voltar a atenção dela para o professor. Então, se ela te pedir ajuda, incentiva ela, fala, vamos perguntar para a sua professora como é que é para fazer? Vamos perguntar para o seu professor como é que é? Essa confiança é muito importante para ela, passar a confiar em outro adulto, vendo que você confia nesse adulto, né? Então, sempre que você tiver em dúvida se você está ajudando demais, se você está ajudando de menos, conversa com o professor também. Ele vai saber falar o quanto de ajuda é preciso ou não. E uma coisa que é importante reconhecer é que as escolas regulares, elas estão com modelos muito diferentes, de acordo com o ano que a criança está, de acordo com a idade que a criança tem. Então, tem modelos que misturam atividades para serem feitas num momento sozinho e momentos online para tirar dúvidas com o professor. E é difícil, sim, a criança acostumar com tudo isso, né?
E eu imagino que tem a escola regular dando orientações, a escola de inglês dando orientações, a escola de violão também. Então pode ser que tudo se misture um pouquinho. Então, na dúvida, sempre checa com o professor. Ele vai saber falar para você a melhor forma que você pode ajudar a criança sem interromper o fluxo da aula, sem alterar muito a dinâmica da aula, né? E se a gente pensar em aulas grupais, se a gente tiver 4 crianças de 5 anos com 4 adultos, se esses 4 adultos interferem na dinâmica da aula, é muito disruptivo para as crianças, né? Elas prestarem atenção em um adulto já exige bastante. Então, imagina com 4 ali falando com ela. Então, é importante poder respeitar a privacidade da criança e respeitar esse momento de autonomia dela. E às vezes a gente esquece que a escola foi o primeiro espaço de socialização das crianças e é o primeiro espaço de socialização fora do ambiente familiar. É o primeiro espaço que a criança está sozinha e é independente e vai fazer as coisas com autonomia. Então, de repente, as crianças perderam isso. E isso é um baque muito grande para elas, mesmo que elas não saibam dizer isso, mesmo que elas não estejam cientes disso. Então, agora que elas estão em casa, o tempo todo, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o tio, com a avó, elas perderam essa autonomia, essa independência que elas estavam construindo, né? Então, é importante a gente ter paciência com elas e oferecer esse auxílio sem tirar a autonomia delas. Na dúvida, perguntar: você precisa da minha ajuda? Quando você precisar da minha ajuda, pode falar comigo, eu vou estar neste lugar, você me chama. Isso é muito importante. Aqui o que tem me ajudado muito, Lila, é a rotina, né? Estabelecer uma rotina, né? Então, horário para acordar, tomar um banho, se vestir, comer o café, né? E não acordar 3 minutos antes da aula e assistir a aula de pijama, né? Então, assim, se preparar para aquela atividade, né? O horário de fazer a lição de casa, né? Então, tem, assim, do mesmo jeito que a gente tem a rotina normal, só que muitas das atividades são fora de casa, ter a rotina na casa também, né? Porque senão fica uma loucura, tanto para eles quanto para a gente. Sim, não, a rotina é fundamental. E um aspecto que às vezes a gente esquece com relação à rotina, a gente pensa que a rotina é muito organizar o tempo das coisas, mas a rotina também é organizar o espaço das coisas. Então, isso que eu contei para você, né? Se o Léo sempre fizer a aula de inglês dele neste cômodo, isso vai facilitar o aprendizado de inglês dele. Se cada vez que o Léo for ter uma aula de inglês, ele tiver que fazer em um lugar, é um estímulo a mais para ele entender, é um estímulo a mais para ele processar, e é um estímulo que ele não precisa. Então, muita gente tem essa concepção, né, de, vou mudar de áreas aqui, cada dia eu vou fazer num lugar, mas a gente está só acumulando estímulos para o nosso cérebro processar. Então, ritualizar esse espaço é tão importante quanto ritualizar o momento das coisas. E uma coisa que é muito importante falar sobre rotina é que a rotina não quer dizer inflexibilidade, não quer dizer um autoritarismo sobre as atividades da criança. Quer dizer, oferecer um contorno para ela, mas ainda oferecer possibilidades de escolha. Então, vamos supor que o Léo frequentava a escola regular no período da manhã. E ele vai continuar fazendo as atividades dele da escola no período da manhã. Nas tardes, ele tem muitas horas no dia dele. Então, talvez 2 vezes por semana ele tenha ali o inglês, 2 vezes por semana ele tenha o violão. Mas no tempo livre dele, ainda é importante manter um tempo livre. Que seja falando, Léo, na segunda-feira, das 2 às 4 da tarde, você tem um tempo livre para brincar do que você quiser. Você quer jogar um jogo, você quer montar um quebra-cabeça. Você quer ir ali no quintal e jogar bola, ou você quer jogar esse jogo no tablet. Então, é poder colocar uma estrutura para a criança, mas permitir que ela traga o próprio recheio dela. Faz sentido? Super, né? E quando ele faz aula, ele faz aqui no quarto dele. E é muito interessante que ele consegue mostrar jogos, atividades, livros, brinquedos dele, que numa aula normal de grupo, na unidade, ele não mostraria na hora. Né? Ele pode até falar, na aula que vem eu vou trazer o livro que a gente acabou de comentar, ou trago uma foto, né? Então, isso é algo muito interessante das aulas online que a gente não tinha antes, né? A oportunidade da criança falar, peraí,
eu tenho alguma coisa assim, e virar, pegar e mostrar na câmera, né, e poder conversar sobre isso, né. Isso a gente tinha nas aulas individuais em casa, porque normalmente a gente estava ali na casa, ou no quarto de brinquedo, ou na sala, né, o aluno às vezes ia lá, pegava e voltava. Mas nas aulas de grupo, né, a gente normalmente escutava ele contar, e aqui ele mostra e conta mostrando, né, em inglês, então é muito legal, né. Sim. E só vou aproveitar para te fazer uma pergunta, pode também? Claro. Já aconteceu do Léo ajudar a Júlia com as atividades dela? Sim, super, né? A Júlia também estuda numa escola bilíngue. Eles têm bem menos tempo do que o Léo, né? O Léo tá com 11, a Júlia fez 4 essa semana. E ele ajuda, a dela é pelo Google Meet, né? Acho que é essa plataforma que ela usa. E ele ajuda, Google Classroom, acho que é esse. E ele ajuda a entrar, e ela mesma, com 4 anos, é impressionante como a destreza tecnológica de uma criança que tinha 3 anos e 10 meses teve esse improvement, né? Essa subida, né? Tanto do uso do iPad, né? Dela entrar na plataforma, procurar a aula, ela às vezes sozinha entra em aulas anteriores, assiste, entra no vídeo, assiste atividade, entra no link, clica e muitas vezes o Léo ajuda só a entrar, colocar a senha e ela entra sozinha. E percebi em alguns momentos a Júlia utilizando o laptop com o mouse e ela sozinha clica e ela consegue clicar naqueles quadradinhos em figuras e segurar e pintar, né? Muda lá de pincel para spray, de spray para caneta, de preenchimento de cor, né? Então, assim, coisas que, sei lá, pouco tempo atrás, quando a gente começou a usar computador, né? A gente apanhava um pouco, né? Então, é impressionante a gente ver como esse avanço digital e tecnológico em crianças está surpreendente nessa quarentena, né? Então, assim, nós aprendemos muito, né, de todas essas plataformas, Zoom, aulas, links, né? Mas as crianças também estão tendo um aprendizado assim, enorme nesse momento digital, né? E provavelmente vão usar isso no futuro para suas reuniões, né? Imagino que o novo mundo pós-pandemia vai ter cada vez mais encontros digitais, virtuais. Assim, muitas pessoas podem deixar de se deslocar, né? E as crianças estão aprendendo isso numa velocidade assim, impressionante, né? Sim, tudo isso que você me contou me lembra de duas coisas que é muito importante a gente poder falar também. A primeira tem a ver com essa coisa da autonomia que a gente estava conversando. Então, olha como é importante. O Léo já tem maturidade e autonomia para ajudar a irmã mais nova dele a construir a autonomia dela também. E isso é importante para as nossas famílias, né? Incentive que seus filhos se envolvam nisso. Você não tem que lembrar todos os compromissos dele por ele. Ensine ele ferramentas e estratégias para que ele se lembre dos compromissos dele. Claro, respeitando a questão da faixa etária, né? Mas muitas crianças já conseguem contribuir com a própria organização. Então, incentivem essa postura nas crianças. Você não tem que ser o depositário da organização total delas. Você pode ensinar ferramentas para elas irem aprendendo a se organizar também. E incentive que seus filhos ajudem seus filhos mais novos nessas atividades que eles têm que fazer. As crianças conseguem se entender de uma forma muito interessante nesses momentos e a gente tem visto isso funcionar muito bem com os nossos alunos. De um irmão mais velho ajudar o irmão mais novo com alguma atividade, com alguma dinâmica da aula. Então, se você não pode sempre estar presente, incentiva que um dos seus filhos possa estar presente para o outro filho. E a Érica está aqui me lembrando esse conceito que a gente tem falado muito ultimamente no contexto educacional, que é o letramento digital. E isso quer dizer o quê? O quanto a criança entende dessa linguagem digital e dessas ferramentas, dessas plataformas online. E muitas famílias se perguntam e perguntam para a gente, da área da educação, se não é prejudicial para o desenvolvimento das crianças passar tanto tempo na frente das telas, passar tanto tempo mexendo no computador, mexendo no tablet, se isso não está prejudicando o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento infantil. E é muito difícil colocar nesses termos, porque se a gente fala que a brincadeira da criança ganha relevância
a partir do contexto da criança, a criança poder brincar no computador, a criança poder explorar essas ferramentas, está, na verdade, ajudando ela a construir um repertório de letramento digital. Como Sim. você disse, vai ser importante tanto agora para passar por esse período, como futuramente. Acho que todos nós temos alguma história afetiva de uma relação com uma tecnologia, um videogame que gostava, ou um programa de TV, ou o primeiro computador, o primeiro tablet, o primeiro smartphone. Então, a gente vai construindo uma relação afetiva também com essas ferramentas e com esses instrumentos. E você estava contando, né, o quanto o Léo está ajudando a Júlia, quanto a Júlia está aprendendo, e a gente tem relatos de outros pais que contam pra gente, tipo, meu Deus, nunca achei que meu filho fosse precisar fazer um PowerPoint na vida, e de repente ele está lá, sozinho, adicionando imagens, colocando efeitos e aprendendo coisas numa velocidade com uma qualidade muito grande, marcando encontros com os amigos pelo Zoom e fazendo tudo com muita autonomia. Então, faz parte da construção do repertório das crianças. Não só do repertório de letramento digital, né, mas a festa de aniversário dela foi uma chamada com mais de 15 amigos pelo Zoom. Principalmente de ter um momento virtual coletivo das crianças, né, que a gente nunca teve antes, né? Então, uma festa online diferente de uma festa presencial, né? E o próprio vocabulário que as crianças vão usando, né? Video call, né? Todas as coisas, annotate, né? Fazer um chat, coisas que os Sim, alunos... elas estão aprendendo um vocabulário bem específico dessas plataformas, né? Sim, sim. O Léo outro dia me ensinando a ter o background no Zoom, né? Tem que usar o mirror para espelhar, para não ficar assim, né? Então, assim, engraçado, as crianças e os filhos ensinando os adultos a como melhorar a comunicação, né? Ou fazer coisas diferentes no ambiente online, né? Sim, essa é uma postura que os educadores exercitaram bastante também. Então, de entender com os alunos deles o que eles já conheciam de plataformas digitais, o que eles já conheciam de sites, de ferramentas online, qual era a relação deles com tudo isso, para poder usar isso nas aulas, né? Então, se a Sim. criança não tem uma relação favorável com o tablet, com o jogo online, dificilmente isso vai ajudar a aprendizagem dela. E aí o educador busca outras alternativas que façam sentido para aquele aluno. E muitos educadores também convocaram os alunos a essa posição de: você conhece a plataforma? Você já usou? Me mostra algumas coisas. Ah, então você sabe como fazer isso? Que legal! Me mostra como, me ajuda. Essa troca é muito fundamental no ensino afetivo, né? E isso tem sido muito possível também pelas aulas online. Como a gente faz num jogo, que um aluno ensina ao outro como jogar, porque já jogou no semestre passado, pode ensinar também a usar a plataforma online, com certeza. Às vezes ele usa o Zoom na escola e sabe até mais coisas do que o próprio educador, né? Novidades. Às vezes ele usa outra plataforma, mas pegou alguma sacada que pode ser transposta para cá também. Acho que travou um pouquinho, não sei se a Lila está me escutando, né? Voltou, Lila? Agora voltou. Ai, meu Deus, voltei. Voltou. Você travou um pouquinho para mim. Vamos aproveitar que a gente ainda tem cerca de 10 minutos e perguntar para as pessoas o que elas gostariam de saber, né? Se elas têm alguma dúvida sobre a afetividade nas aulas online, se elas têm filhos ou alunos fazendo aulas
pelo computador, que plataforma, né? E se a gente pode ajudar de alguma maneira, né? Então, enquanto não chega a primeira pergunta, a gente pode contar um pouquinho mais, alguma história que algum educador, coordenador tenha te contado de algo bacana que tenha acontecido em alguma aula. Bom, deixa eu ver se eu lembro. Eu fiquei muito pega com essa, né? De repente a criança que nunca tinha mexido num PowerPoint na vida estava fazendo uma apresentação, ela estava fazendo uma árvore genealógica sozinha, incluindo fotos dos membros da família. E eu ouvi um relato de uma família Legal. que antes a criança não jogava videogame e quando jogava, jogava em português. E a partir do momento que a criança passou a ter aulas online, ela associou a língua inglesa com o meio digital e ela começou a jogar videogame em inglês também. Então, e eu achei isso muito interessante, né? Que a criança fez essa conexão e expandiu o uso da língua para outros ambientes também. Sim. A gente tem aqui o Tiago. Obrigada, Tiago, pela sua pergunta. Como fica o movimento e a ludicidade? Lila, conseguiu escutar a pergunta do Tiago? Eu consegui escutar, mas eu tô preocupada que tá travando um pouco a minha internet, então a gente peço desculpa se eu cair no meio da resposta. Mas vocês têm que me prometer que vocês não vão tirar print da minha cara, porque eu sempre travo com umas caras horríveis, umas caretas vergonhosas, tá? Então vocês deixam passar isso. É... Como a gente falou um pouquinho antes, é um desafio, por isso é importante o educador, mesmo com o computador, poder propor atividades que a criança faça longe do computador. Então, propõe uma caça ao tesouro, pede para a criança explorar um cômodo da casa dela, e tudo bem ela se afastar do computador por um tempo, isso é contextualizado, pelo menos na nossa metodologia isso é permitido. Acho que adequar isso para um contexto de ensino regular pode ser mais desafiador, mas talvez nas lições que são propostas para as crianças, vocês podem incentivar que elas explorem o espaço que elas estão ocupando. Então, isso pode ser feito, por exemplo, você pedir para a criança escolher um cômodo da casa dela e fazer um desenho. Depois ela volta com esse desenho e mostra para os colegas. Os colegas têm que adivinhar que cômodo que é esse. Ou todo mundo agora vai para o seu quarto e desenha o seu quarto. E volta para mostrar. E aí eles comparam o que tem no quarto de um, o que tem no quarto do outro. Esses exercícios de movimentação já são algo interessante para trazer para a aula. A outra coisa que é muito importante é faça atividades de mímica, propõe atividades de dança. Se nas nossas aulas os educadores usam vídeos no YouTube, trabalham muito com música, então vocês podem criar uma coreografia juntos. Vocês podem assistir uma cena de um filme e reencenar depois, colocando algumas mudanças. Tem muito que pode ser feito. Com crianças mais novas, a gente usa muito a mímica de animais. Então, mostrar a imagem de um animal, a criança tem que imitar, o educador tem que descobrir que animal que é esse, ou o contrário. Então, esse tipo de estímulo é muito legal poder fazer. Sim. Vamos ver, temos alguma outra pergunta? Quem mais gostaria de fazer uma pergunta sobre afetividade nas aulas online ou dicas? Outro dia teve uma mãe que me contou que a filha mais velha dela, a Catarina, ajudou a Carolina a entrar enquanto a mãe estava em reunião, passou todas as senhas e ajudou a menor, né? A menor deve estar agora com 4, 5 anos, né? Então foi bem legal também, que nem a gente estava falando, né? Do aluno mais velho, ou no irmão mais velho, o irmão mais novo. Sim, quando o seu irmão está te ajudando, você tira um elemento de autoridade ali. E é muito mais difícil para a gente cometer um erro quando a gente está diante de uma figura de autoridade. Normalmente a gente quer agradar essa figura de autoridade, a gente quer a aprovação dessa figura de autoridade. E a gente reconhece os nossos irmãos normalmente, né? Quando a gente fala uma relação fraternal, é uma relação mais horizontal. Então a criança fica menos inibida, ela consegue errar mais, ela consegue tentar mais se ela tá com um irmão ou com um amigo e não com um pai, com a babá, com o professor, né? Tem aquele medo da reprovação. Legal. Temos aqui a pergunta de
como propor trocas genuínas entre os alunos com menos intermediação do educador? Olha, por menos intermediação, eu não sei se você quer dizer, Luiz, que o educador está menos presente porque está no ambiente digital, ou se é um desejo que o educador possa se retirar um pouco da dinâmica da aula para os alunos interagirem entre si. Então, vou deduzir que essa é a situação, né? O desejo de precisar dar menos estímulo, que as crianças conversem mais espontaneamente entre si. Isso é um desafio e depende do perfil do grupo de alunos que você tem. Mas a gente pode sempre pensar algumas dinâmicas do tipo icebreakers, de vamos nos conhecer um pouco melhor, vamos fazer um quiz, vamos nos entrevistar. Instigar a curiosidade dos seus alunos uns sobre os outros costuma ser uma boa estratégia para começar. Então, o Zoom, ele tem uma modalidade que a gente chama de salas individuais, ou os breakout rooms, e a gente tem incentivado, né, a depender da idade dos alunos, da autonomia deles, que eles possam fazer atividades numa sala separada, em duplas ou em trios, depois estar de volta com todo mundo. Nesses momentos, eles estão sem o intermédio do educador. E é possível que eles voltem a falar português, porque eles estão entre eles. Então, isso exige alguns combinados, exige alguns auxílios para que eles possam falar em inglês entre eles. Uma coisa que eu acho que é interessante de propor para as crianças é dinâmicas nesse tipo. O que a gente sabe um sobre o outro? Você sabe qual a cor favorita dele? Ou qual o jogo favorito dele? Será que ele sabe que cor é o seu quarto, a parede do seu quarto? Ou quantas bolas de futebol você tem? Então, pensar em como instigar o seu aluno a ter interesse em conhecer os amigos dele. É ele querer conhecer aquela pessoa que vai facilitar essa interação sem o intermédio do professor. Não sei se eu consegui te responder. Se eu não conseguir, você manda outra pergunta, tá bom? E legal desse breakout rooms, né? Que o educador pode ir passando em sala, né? Do mesmo jeito que ele passaria de mesa em mesas, né? As mesas com os mini grupos, né? Então, é muito legal essa ferramenta que pelo menos o Zoom oferece, né? Temos outra pergunta aqui, Lila. Como evitar a dispersão e engajar as crianças? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu posso te contar é que você não vai conseguir evitar a dispersão da criança. Ela vai acontecer, ela pode demorar mais para acontecer, ela pode ser menos frequente, mas as crianças vão se dispersar assim como a gente se dispersa. A gente só consegue prestar atenção na mesma fonte de estímulo por um período curto de tempo, né? Então, algumas convenções são feitas em cima disso, por isso que algumas aulas duram 50 minutos, que avalia-se que mais do que isso não funciona. É por isso que muitas palestras duram 20 minutos de exposição e o restante é com perguntas e outros tipos de interação, porque mais do que 20 minutos todo mundo cansa. Eu já tô aqui falando há sei lá quanto tempo também, desculpa se eu tô cansando vocês. Mas a dispersão, ela vai acontecer. Eu acho que como educadores é mais interessante a gente pensar em como lidar com a dispersão quando ela acontece, como acolher ela, como voltar dela, do que tentar evitar completamente. Então, vamos aceitar que é um fato da vida que as pessoas se distraem. E quando a criança está na aula online, ela está cercada de muitos estímulos, ela está cercada de muitas tentações. Então, de repente, ela está lá na aula e o irmão dela está brincando, está lá na piscina e ele quer estar lá também brincando. Então, é importante a gente respeitar a disputa de atenção que existe quando a criança está na aula online, né? Se eu posso dar uma sugestão, tentar fazer combinados. Então, fazer combinados com os alunos de, olha, a hora que começar a ficar cansativo, levanta o dedo desse jeito, faz esse gesto aqui. E aí você faz uma pausa. Então, agora todo mundo vai dar 7 voltas em volta do sofá mais perto de você. E depois a gente volta para a aula. Esse tipo de canalização da energia da criança costuma ser mais produtivo do que você querer reter a energia e a atenção da criança. Isso normalmente não funciona, principalmente dependendo da faixa etária. Sim. Ele mesmo também pergunta, né? Ele comenta: estou com dificuldade em fazer sequenciamento de temas para os preschoolers, né? Alguma dica para não ficar messy ou desconexo? A gente costuma, né, tradicionalmente, escolher um tema para aquela aula e naquele tema a gente vai trabalhar os objetivos que a gente tem.
Então, se você puder me contar como é a sua aula, você trabalha numa escola regular, você dá aula de línguas, talvez eu consiga modelar um pouquinho mais a minha resposta. Mas quando a gente busca um encadeamento, né, numa aula, facilita a aprendizagem da criança.